tudo bem em paz, assim. A gente só roda uma vinhetinha, eu te apresento e a gente Tá, continua esse papo. A ideia é continuar esse papo. legal, bom demais, vamos nessa. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo agora mais um Mistura Cultural. O meu convidado de hoje é Gustavo Galo, velho conhecido aí do público da trupe Chá de Boldo, que está com um projeto solo recém-lançado e é dele que a gente vai falar. Seja bem-vindo, Gustavo. Agradeço o convite para conversar sobre o trabalho novo, sempre um prazer. Então, você sabe, né? Trabalho novo, eu podia esperar mais um pouquinho, porque eu sei que tem coisas para vir por aí, mas eu fiquei muito curiosa, porque, primeiramente, dessa sua opção de fazer um lado A, né? Que é o Folhas, que acabou de sair, e de um jeito tão diferente do que você está acostumado, que é trabalhar em coletivo, né? Como é que veio de onde veio essa vontade? A verdade, isso foi uma sugestão do Otávio Carvalho, que é produtor, né, junto com o Thiago Frugoli do disco, né? A gente estava conversando um dia informalmente e ele perguntou o que a gente nunca fez junto, né? Eu estava um pouco desanimado, eu falei, a gente grava disco há muitos anos, né? E sempre tem que ter uma ideia nova para gravar um disco, para mexer um pouco empolgar um pouco, né? Aí ele falou, a gente podia fazer uma coisa totalmente nova. Ele falou, vamos fazer um disco com banda, mas todo mundo tocando ao vivo, fazer um disco um pouco mais aberto, mais experimental, sem muitas edições, né? Aí eu falei, eu acho legal, mas eu tava a fim de fazer um disco exatamente o contrário, né? Falei para ele, a gente podia fazer um disco minimalista e tal. Aí ele falou, talvez a gente tenha que fazer dois discos. Então isso muito informalmente, né, surgiu. E aí pintou essa ideia de fazer um disco duplo. E aí, desde esse começo da ideia de fazer o disco duplo, ficou muito nítido para mim os diferentes temas, né? O que ia nortear um disco e o que ia nortear o outro disco. Então, Folhas acabou sendo esse mais minimalista, né? São só três pessoas, Tiago, o Ota e eu, com convidados especiais em vários momentos, enfim. Mas a estrutura somos nós três, né? E o Fruto, que vem mais adiante, é uma banda de 6 a 7 pessoas tocando instrumentos, né? Então, e são temas diferentes mesmo, né? Um é Minha Vida na Mantiqueira, que é o Folhas, né? Eu vivo na Mantiqueira, na Serra da Mantiqueira há uns 3 anos e pouco, né? E o Fruto é um pouco a relação de descoberta da paternidade, né? Que tem sido bem recente na minha vida. Muito bom. E falando nisso, você diz que o álbum ele é noturno, mas não é o noturno da cidade, que é um noturno de onde você está vivendo hoje. Neste momento, você está na Serra? A gente está. Não, eu tô em São Paulo, né? Eu tô em São Aham. Paulo faz uma semana mais ou menos. Então, eu venho para São Paulo por empreitadas, assim, né? Então, eu venho para ensaiar e fazer shows, né? Então, eu acabo concentrando tudo. E às vezes eu acabo ficando um tempo longo, como agora, que foi o tempo de lançamento do Folhas, ensaios e shows, né? Então, eu estou em São Paulo nesse exato momento falando sobre as Folhas da Mantiqueira. Então, e aí voltando a falar do noturno lá da Mantiqueira, né? Queria que você falasse um pouco, eu achei muito legal isso, quando você diz que não é um noturno da cidade, é da mata. Pois é, eu fui reparando isso aos poucos, assim, né, no som. Eu acho que o som eletrônico do disco, né, porque o disco é feito muito a partir de programações e beats, né, embora tenham pianos, instrumentos, né, mas tem essa linguagem um pouco diferente também para mim, né. E isso me trouxe muito uma ideia, e acho que as canções foram surgindo um pouco assim também, de algo com algo meio contemporâneo no meio da mata, né. Então esses eletrônicos são para mim são quase como pequenos neons, vagalumes assim, né, no meio da mata. E as músicas acabam falando um pouco disso também, né? Apesar de o começo do disco Folhas e o final trazerem o dia como presente, né, nos textos e tal, o meio do disco tem muito de um aspecto noturno, né? Os temas que surgem, enfim, o modo como as músicas acontecem. Então eu acho que é um disco da mata, mas é um disco é, de uma mata ligada num tipo de eletricidade eletrônica, algo que escapa um pouco de um certo hipismo, assim, né? Apesar de ser também uma afirmação de uma vida no interior, como
como eu tenho vivido e tenho gostado muito, ele traz elementos muito contemporâneos, enfim, da tecnologia que a gente vive hoje, né? Então, por isso, para mim, soa como uma cintilâncias na mata, né? Vagalumes, eletrônicos, Aham. brilhos no meio do escuro da mata. Nossa, muito legal, muito interessante. Vou levar isso para sentir isso na mata. Escuta, e tem uma outra coisa, né? Ele tá cheio, como você já disse, de participações, né? Então tem a Jussara na faixa Pequena Árvore, tem a Bruna na Olha Folha, Conversa com Lucina, tem a Nausete e ouvindo Steve Wonder, o Negro Léo. Que de certa maneira são pessoas que você também já, né, já trabalhou em outros momentos, não? E como é que foi trazer essas pessoas para esse projeto? Eu tenho um costume, eu trabalho muito em uma relação afetiva, né, movida pelos afetos, né. Então todas essas pessoas eu conheço elas, né. Então nenhuma eu fiz um convite para alguém que eu não conhecia, e todas partem de um desejo de trabalhar junto a partir disso que tá me mobilizando, né. A vida na Mantiqueira, enfim. Então quando eu compus Pequena Árvore, que é uma parceria com a Alice Ruiz, né, uma poeta que marca Maravilhosa. muito, para mim, é uma das grandes poetas do Brasil, enfim, do mundo, do tempo que a gente vive, né? Alguém muito ligado também nesse olhar a partir do haikai, a partir esse olhar para a natureza, para os acontecimentos cotidianos, né? E quando eu musiquei, eu pensei muito que essa voz que canta esse texto tinha que ser uma voz que não era exatamente a minha, né? Então, e curiosamente eu chamei a Bruna Lucchesi para cantar no disco Fruto, porque essa música aparece duas vezes, e depois eu fiquei sonhando um pouco com a voz da Jussara e a voz da Jussara, ouvindo os trabalhos dela, eu falei assim, nossa, a Jussara tem que cantar nesse meu disco, né, no Folhas. E quando a Jussara gravou, por exemplo, ela entrou no estúdio e gravou, eu não tive mais nem vontade de cantar essa música como abertura do disco. Eu falei, nossa, é meu disco, eu sei, o comum seria eu começar cantando e convidar a Jussara para cantar comigo, enfim, mas ficou tão bonito e definitivo a interpretação que ela fez do texto e da melodia, que eu falei, a Jussara vai abrir meu disco. Então você coloca Gustavo Galo lá, a primeira música, mas é a voz da Jussara. Então a Jussara é uma paixão muito antiga minha de querer que ela cantasse algo em algum trabalho meu, mas agora foi irresistível, né? Pensar no texto e Uhum. pensei nela e para mim foi uma combinação muito forte. A Nausete também, né? A Nausete, eu ouço o grupo Rumo desde que eu sou muito jovem, assim, desde que eu sou criança eu ouço o grupo Rumo, na verdade, né? Então é muito marcante a voz da Ana. A voz da Ana é quase uma formação minha musical, né? Então Uhum. também era um desejo muito antigo. E a Ná não mora em São Paulo também, né? A Ná fez uma opção por se deslocar e não morar na cidade de São Paulo. Então, quando a minha parceria com a Lucina foi exatamente esse o tema, o deslocamento para uma vida no interior, a voz da Ná surgiu, essa voz cristalina da Ná, e a escolha dela por sair de São Paulo também aconteceu dessa maneira. A Bruna Lucchesi, a gente convive muito nos últimos tempos, nos últimos anos, pelo interesse que a Bruna tem, que é o mesmo que o meu, que é poemas musicados, essa relação muito viva, né? A Bruna lançou um disco cantando só Paulo Leminski recentemente, né? E, e aí a gente, brincando no estúdio, eu mostrei para ela, ela já gravou rapidamente o Olha a Folha. E ela tá no Fruto também, tá presente no Fruto. E o Negro Léo, que foi a última participação, é um amigo meu é, muito próximo, alguém que eu amo muito, né? A gente convive há alguns anos e divide essa estrada da música juntos, né? E o Léo participou de vários discos meus indiretamente, né? A partir de conversas que a gente tem, ele foi em sessões de gravação, ouviu, e de repente, quando eu compus essa canção ouvindo Stevie Wonder, o Léo nasceu no dia do Stevie Wonder, que é o dia 13 de maio, o dia do Stevie Wonder, o dia do Lima Barreto e o dia do Negro Léo. E aí eu sei que ele gosta do Stevie Wonder, né? Ele tem uma facilidade com as melodias, com a criação, o improviso e criação de melodias, o Léo. E convidei ele.
e ele foi e fez um arranjo vocal que para mim é emocionante. Então foi mais ou menos isso, né? Uhum. Desejos antigos, improvisos, mas tudo movido por um afeto mesmo, por uma vontade de estar junto com essas pessoas, né? E esse afeto também, eu observei que no seu álbum tem, né? Você tem conversa com Lucina, ouvindo Steve Wonder e pensando em Alzira E. Então tem afeto até nesses nomes, que você está sempre ali se relacionando com essas pessoas, né? Exato, muito legal você observar isso, porque é um disco muito pessoal, né? Então, eu fiquei reparando isso também. Eu não fui tão consciente, mas quando a gente pega um disco assim, a gente ouve as músicas, geralmente são meio universais, né? E eu coloquei o nome, né, das pessoas ali Uhum. nas faixas, né? Então, conversa com a Lucina foi exatamente isso, uma conversa de WhatsApp, né? Que foi crescendo. Pensando em Alzirae, foi exatamente a minha admiração e minha relação com a Alzira também há mais de 10 anos de parcerias e de modo de vida que a gente experimenta juntos, né? Então é um disco muito pessoal até nos títulos, né? Que eu dou nome, as pessoas dão o nome das canções, na verdade. Uhum. E aí, assim, além de todas essas curiosidades, essa que me despertou, primeiramente, foi isso que eu falei lá no começo, que você sai de um coletivo, assim, de 12 pessoas, né, que vocês são no Chá de Boldo, e aí faz esse álbum tão minimalista, no entanto, cheio de pessoas, só que de uma forma diferente, né? É, toda essa sua trajetória com o chá de boldo te dá essa vontade de se relacionar de uma outra maneira com artistas, né? Porque todos esses nomes que a gente cita são artistas também. Sente isso? Eu e o Ota é o Otávio Carvalho, que é um dos Aham. produtores, a gente brinca, ele brinca comigo sempre, né? Porque esse é o meu quarto disco de estúdio, solo sem a trupe, né? E o Ota produziu os últimos dois discos, né? O Se Tudo Ruir Deixa Entrar o Ruído, que é de 2019, e esse agora. E aí a gente sempre começa o disco e eu falo assim, Ota, vamos fazer um disco mais simples agora, um disco onde seja só eu e você, a gente tem, né? E de repente, para mim, é impressionante como começar um disco, eu vou abrindo, que nem a gente abre aqui no computador, né, as abas, as janelas, e vai entrando gente, vai entrando gente. Então, eu acho que eu não consigo realmente ficar muito sozinho, assim, eu gosto muito de pessoas, gosto muito da troca. Então, mesmo quando eu faço um disco que a gente chama solo, entre aspas, que de solo não tem nada, como a gente está comentando aqui, é um disco povoado por muitas pessoas gravando junto, dando opinião, conversando comigo, né? Uhum. Então, eu acho que eu nunca consigo ficar muito sozinho mesmo. É um prazer meu a convivência, né? Então, Nasceu para se relacionar, né? Nasceu para se é, relacionar. exato. E Aham. assim, mesmo num disco que tenha menos gente do que a trupe, ainda tem muita gente, né? Então, Uhum. muitas participações. Mas foi certamente o disco um processo mais solitário que eu fiz, né? E com menos concessões também, não? Porque né? Porque suponho que numa banda com tantas pessoas, todo momento é preciso ceder, às vezes a gente não é tão disposto a isso e fazendo algo que é seu, né? São menos concessões. Sem dúvida, sem dúvida. São dois aprendizados muito legais, né? Quando eu lancei meu primeiro disco, Asa, em 2014, algumas pessoas falaram, mas beleza, então você não vai mais fazer com a trupe Chá de Boldo? Eu falei, não, pelo contrário. Eu gosto das duas coisas, porque a liberdade de fazer um disco onde, de alguma maneira, eu assino, né, musical, o repertório, as canções são minhas, é muito bom para mim, porque eu acabo exigindo muito de mim e vou até lugares que eu não conheço tão bem. Uhum. Agora, em contrapartida, com a trupe Chá de Boldo é muito bom, depois de fazer um disco solo, voltar para a trupe, porque eu tenho que voltar a entrar num jogo de escutar muito, né, de CD, como você disse, né? Então, ou seja, eu ouço mais, é um exercício de uma democracia radical, né? Onde são 12 pessoas que têm opiniões muito firmes ali diante do que a gente está produzindo, né? Então é muito legal Uhum. esse jogo. Eu gosto das duas coisas e acho que as duas são complementares, né? Acho que não existe. Acho que teve algum momento, acho que no mercado da música, por isso que acho que chamam carreira solo, né?
como oposto de algo com banda, né? Mas hoje eu acho que é muito possível fazer as duas coisas girarem, acontecerem, né? Eu gosto de fazer as duas coisas. Muito legal isso. E eu queria que, se você puder adiantar alguma coisa do fruto, tem participações também? Você já falou que tem duas que se repetem, né? Que é da Bruna e da Jussara, que vai se repetir no fruto? Não, no Fruto, a participação da Bruna, né? Ah, A Bruna tá nos dois discos, né? E cantando a mesma música que a Jussara. Então tem uma música que se repete, né? Que é Pequena Árvore. Então Pequena Árvore abre o disco Folhas e tá lá no meio do disco Fruto, com uma formação com banda no Fruto e com a participação da Bruna. Tem participação também no disco Fruto, uma participação muito bonita, muito elegante, muito especial do Arthur Nogueira. Ele canta também uma parceria minha com Alice Ruiz, outra parceria, né, que está nesse disco. Então, nas vozes tem essas duas participações, mas tem participações de pessoas tocando instrumentos, né? Então, assim, cada faixa tem uma surpresa, né? Então, se no disco, no Folhas, tem a participação do Luiz Chagas, por exemplo, que é um mestre para mim, né? Da guitarra, da composição também, né? E do Cuca, né? O Oscar Ferreira, enfim. Nesse disco tem participações, nossa, de Aline Falcão nos pianos, além da banda, né? Ser muito grande. Tem participação do Zé Pi, que é um guitarrista que eu gosto muito, do Meno Del Picchia também, tocando violão e tocando baixo e tocando piano. Então tem algumas participações muito especiais. uhum. Muito bom. Além da própria banda, que eu gosto muito dessa banda que grava esse disco, que é uma banda que a gente toca junto há uns 6, 7 anos, né? Então é uma banda muito que experimenta junto uma transformação. Assim, a gente está cada vez mais tocando melhor juntos, né? Então é muito prazeroso. O Fruto vai ser um disco bem diferente do Folhas, porque é um disco sem muitas pausas, sem muito espaço, né? Então o som ocupa o tempo inteiro, enquanto que o Folhas, justamente por ser com programações, com beats, tem essas pausas, né? Pequenos intervalos, ruídos que vão e voltam. Então vai ser diferente. Uma outra coisa que você disse aqui, que eu queria que você falasse um pouco mais, é sobre a paternidade, né? No que a paternidade trouxe para a sua música e como que é viver essa experiência e estar no interior sendo pai, né? Que deve ser mais muito intenso. Assim, é a experiência mais intensa que eu já tive na vida, sem dúvida nenhuma, né? Então, meu filho se chama Lírio. Lírio tem 1 ano e 2 meses, né? E minha companheira, a mãe do Lírio, chama Júlia Rocha. E, sem dúvida, é a experiência mais intensa e é algo muito interessante, porque parece que, desde que o Lírio nasceu, eu fico 24 horas ligado. Mesmo quando eu durmo, eu tô ligado, mesmo quando... Então é uma intensidade muito grande, né? Então, acho que para quem trabalha com texto, né, com poema e com canção, isso se torna, é, se expande muitas possibilidades, né? Então é quase como se eu tivesse muito mais produtivo e muito mais criativo desde que o meu filho nasceu. Inclusive, eu nem tenho onde colocar, né, o número de possibilidades de canção, de textos, né? Eu produzo o tempo inteiro com ele no colo, passeando comigo, preparando a comida, trocando a fralda, fazendo ele dormir. De repente me vem uma ideia, eu percebo como ele pega alguma coisa e me abre uma imagem que eu acho interessante. Então, é sem dúvida a experiência mais intensa, mais revolucionária que eu tive, assim. E acho que é uma experiência muito cansativa também, exaustiva, né? Sem dúvida nenhuma. Uhum. Mas eu encaro a paternidade também como uma experiência muito parecida com a experiência estética, com a experiência artística, né? Porque todo momento a gente está dando forma para algo que a gente não conhece, né? Então a gente só sabe o que é paternidade experimentando a paternidade. Então muita gente me falava, olha, presta atenção nisso, naquilo, mas muda tudo quando acontece com você. E aí você tem que experimentar na hora, como é que faz isso, como é que faz aquilo, né? Enfim.
como é que coloca para dormir de um jeito gostoso, qual música que, que coloca para dormir. Então, inclusive no Fruto tem uma canção de Niná, né? A primeira canção de Niná que eu fiz. Então tem tudo isso, assim, né? Acho que depois dessa experiência, sem dúvida, a vida muda muito, né? Muito. E viver aí, para você que é um cara totalmente ligado em letras, poesias, leituras, né? Viver na Mantiqueira, isso fortaleceu esse seu lado? Eu acho que sim, eu acho que a vida na Mantiqueira acho que abriu, inclusive, o espaço para a paternidade, assim, né? Para a maternidade da Júlia e para a minha paternidade, né? Então, o fato da gente escolher a Mantiqueira para viver, de poder plantar, de poder cuidar de um entorno, de uma casa onde a gente tem uma relação muito diferente, né? Com as coisas que estão crescendo, que estão vivendo, né? Então, eu lembro muito que quando a gente foi morar na Mantiqueira, era na pandemia ainda, né? No auge da pandemia. E era curioso, porque, pô, aquele momento terrível, onde a gente ficou muito triste, né? Assim, preocupado e triste. É... Ao mesmo tempo, paradoxalmente, eu abri a porta da casa e cada dia tinha uma espécie nova de punk, né? São essas plantas, né, Uhum. que a gente nem sabe o nome às vezes, mas são comestíveis, flores que eu não conhecia. Então, não para de nascer nunca algo novo na Mantiqueira. E aí, acho que isso também abriu um espaço para acontecer, né? Uma criança e então isso me ajudou muito. Eu acho que em São Paulo, talvez se eu não tivesse ido para Mantiqueira, talvez eu racionalizasse mais também um pouco isso, né? Como é que seria a paternidade? Talvez isso adiasse ou talvez nem acontecesse. Eu acho que a Mantiqueira foi muito importante. Uhum. Escuta, você já tem a data do lançamento do fruto? O fruto tá como todo fruto pode atrasar um pouco, né, na estação, enfim, mas ele está programado para sair entre o finalzinho de junho e comecinho de julho. Então tá bem pertinho do lançamento, né? Entendi. E a partir disso aí que você vai apresentar, como é que você vai se dividir? Você vai fazer shows deles e com a trupe, que também acabou de lançar um álbum, não? A Trupe lançou um disco muito interessante no ano passado, Rua Rio, né? Uhum. Já faz um ano. E a Trupe é muito provável que entre em estúdio, né? A partir desse segundo semestre para um lançamento do disco em 2025, né? Então, nesse segundo semestre, eu acho que eu tenho atividades com a trupe, né? Então, tenho alguns shows, mas eu tenho um espaço grande também para me dedicar para divulgar e fazer shows dos discos novos. Bom, e aí então você volta aqui, tá? Quando puder, para contar pra gente, para deixar a gente atualizado. Eu quero agradecer sua presença. Pedir para as pessoas ouvirem o álbum porque ele está muito lindo do jeito que ele falou. Quer dizer, ele nem falou, eu que estou falando. E te agradecer muito. Eu agradeço muito o convite, porque eu acho que é gostoso, né, falar sobre o trabalho, porque a gente vai falando e de repente até percebe numa conversa assim como a que a gente está tendo, algumas fichas vão caindo ainda, né? Porque Uhum. às vezes a gente grava um disco, produz um disco, lança um disco e nem tem tantas oportunidades de falar, né? E aí quando a gente vai elaborando no meio de uma conversa, às vezes, nossa, olha que nem tinha parado para pensar nisso e agora eu parei para pensar ou seja, estava presente, mas argumentando a gente vai dando forma também para um discurso ali, né, que já estava acontecendo de algum jeito. Então eu agradeço o convite, muito gostoso falar sobre o disco. Antes de você ir embora, eu não perguntei, né? Assim, eu falei do nome da música do Steve Wonder, mas ele também tem uma relação com o álbum, assim como Maltner e Gilberto Gil. E você não pode ir embora sem antes contar isso pra gente. Ai, putz, eu amo falar sobre isso, assim, por várias razões, né? Para mim, eu fiz uma playlist, inclusive, gigante, assim, no processo de fazer o disco, de umas 60 músicas, 70 músicas. Eu comecei a sacar que a canção brasileira é muito forte em relação às flores e às plantas, e de um jeito muito especial. Então,
as flores e as plantas na canção brasileira não aparecem só como um adorno, né? Então, música romântica, vou te dar uma flor e tal. Não, são muitas as canções onde as flores são, de alguma maneira, sujeitos, ou seja, elas se tornam parceiras, elas são interlocutoras de quem está compondo, né? Uhum. E aí uma das músicas mais emblemáticas disso é uma música, uma parceria do Gilberto Gil e do Jorge Martin, chamada A Força Secreta daquela Alegria, onde, em determinado momento, o Jorge Martin canta, né, que ele conversa com a samambaia de um vaso, usando a telepatia. Eu achei isso tão bonito, porque isso também conversa com uma grande tradição da canção brasileira, como a do Cartola, né, que fala que as rosas não Uhum. falam, mas simplesmente exalam, que é super bonito também, porque se você for falar com as plantas, tem que ser por telepatia mesmo, né? O Cartola diz assim, ó, a conversa do Cartola era isso. Estou aqui ligado no perfume que as rosas exalam. O Maltner, por telepatia, conversa com as plantas. E eu comecei a pensar nessa minha relação com as plantas também, de interação com elas, né? Então, as canções e os poetas, as pessoas poetas, né? Conseguem um diálogo muito vivo com as plantas. Isso não é uma metáfora, não. É quem vive no meio do mato percebe isso. As flores e as plantas gostam quando a gente está perto. É isso, né? Sim, e o Maltner, inclusive em Maracatu Atômico, ele fala que dentro da couve-flor tem a flor, né, também. Ele tinha realmente, essa pira dele O com as Maltner flores. ele conversa com todas as possibilidades de vida em volta dele, né? E o Steve Wonder tem um disco incrível, né? Que é The Secret Life of Plants, né? Que acho que o Maltner e o Gil de alguma maneira brincaram com isso também, né? A Força Secreta daquela Alegria, The Secret Life of Plants é do Steve Wonder, né? Onde é um disco que ele fez uma trilha sonora para um filme, né? Sobre a Força Secreta das Árvores, que foi um livro best-seller nos anos 70, né? Onde ele compõe para várias plantas. É um disco muito interessante, bonito, experimental, cheio de melodias sugestivas de coisas surpreendentes. Então, esse trio, né, junto com a Alzira E, pensando em Alzira E, por exemplo, que também é uma referência importante para esse trabalho, me trouxe a certeza, né, de que o caminho que eu estava trilhando era um caminho gostoso e possível, né? Não é falar sobre as plantas, né? É falar com as plantas, a Uhum. partir de uma relação com as plantas, né? Então foi mais ou menos isso. E eu ouvi muito, né? Ouvi muito esses barulhinhos, esse crescimento das plantas no meio do mato. Tudo isso é muito especial. Eu tô morrendo de saudade da Mantiqueira. Tô aqui em São Paulo já precisando dessa conversa de novo, né? Muito bom. Logo você tá lá de novo. Bom, agora eu encerro e te agradeço aqui e deixo à disposição Mistura Cultural, TV Cultura, para sempre que você tiver novidades, tá bom? Oba, maravilha. Espero voltar em breve, então. Uhul! Aê. Valeu, gente! Obrigada, viu? Eu que agradeço, Até muito a legal. próxima. Aí eu Até a te próxima. mando, Obrigado pela tá? conversa maravilhosa. Adorei as perguntas, viu? Valeu. Ai, obrigada. Valeu, Tchau. gente. Beijo. Valeu. Tchau, querido.